A palavra de Deus nos diz, você pode se assentar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nos dá o entendimento da tua palavra em nome de Cristo Jesus. Pode se assentar, fica à vontade em nome de Jesus. Amados, nós estamos trazendo uma palavra sobre altar, sobre a presença de Deus. E o tema dessa palavra, a parte 1, está lá no YouTube, é governar a partir de um altar, né? Então, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Se você, rapidamente eles vão colocar aqui, você pode ficar com o texto aberto em 1 Pedro 2. Se você vê Êxodo capítulo 19, no versículo 6, Deus, ele faz aqui uma aliança com o povo de Israel, um povo que saiu do Egito, e Deus estava levando eles para uma terra, e Deus estava dando uma identidade para esse povo. Porque não adianta você libertar um escravo e você não dar uma identidade para ele. Se você liberta um escravo e não dá uma identidade, ainda assim ele fica escravo, porque o escravo, ele não está condicionado a um lugar geograficamente, mas dentro da sua identidade. Ele precisa receber uma identidade. Nós éramos escravos do pecado, e uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus, nós estamos desenvolvendo a salvação através da identidade que o Senhor tem nos dado como filhos de Deus, amém? Aqui, Êxodo 19, no verso de número 5 diz: agora pois, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O desejo de Deus é que esse povo que saiu do Egito, eles se tornassem um povo de aliança com Deus, e a partir dessa aliança eles fossem um reino de sacerdotes. A palavra reino fala de governo. Então Deus está nos dizendo, o modelo de governo para a nação não era democrático. O governo de modelo para a nação de Israel ser uma nação diferente, como ele disse, uma propriedade peculiar. O que é peculiar? Algo diferente, algo que não é comum. Ele está dizendo para essa nação ser diferente. Qual o diferencial dessa nação? Que o modelo de governo dela seria sacerdotal. Então o modelo de governo de Israel não era democrático, mas era teocrático, que era a partir de um altar e da presença de Deus. Então ele está dizendo que a nação seria santa. Só existe uma maneira da nação ser santa, a partir da presença de Deus. Então ele está querendo dizer que a nação de Israel, ela seria uma nação santa que iria cumprir o propósito de Deus, a partir de uma nação que busca a presença, que vive pela presença, e a partir do seu desempenho sacerdotal. Jesus, ele vem como sumo sacerdote, ele morre na cruz por nós, e depois ele torna todos sacerdotes. Na velha aliança, quando Deus propôs isso para Moisés, Moisés apresenta essa proposta de aliança para o povo, e o povo responde: não fale Deus conosco, mas fale Deus a você, Moisés, e não a nós, porque se ele falar conosco nós vamos morrer. Então o povo não aceitou a proposta inicial de Deus, de todos serem sacerdotes, e então foi levantado os sacerdotes para falar diante de Deus para o povo. Mas nós podemos ver em Apocalipse capítulo 1 verso 6, eu quero ler com você, o irmão Samuel vai colocar, e depois Apocalipse 5:10, ele nos dá o exemplo de que Deus, ele ainda deseja isso. Não era algo só específico para a nação de Israel, mas é para a igreja, porque ele diz: e nos constituiu um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre, amém. E no capítulo 5, no verso de número 10 diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então nós podemos ver que o projeto de Deus lá no início, em Êxodo, para aquele povo, também é um projeto que permanece no coração de Deus para nós, amém?
E se nós observarmos 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, olha o que diz, nós acabamos de ler inicialmente, diz: também vocês, como pedras que vivem, são edificadas uma casa espiritual para Deus, para serem um sacerdócio santo. Então eu dei para você aqui vários textos, né? Se você quer saber mais, eu não tenho como aprofundar mais, senão vai tomar parte da mensagem. Eu estou dando uma introdução, mais você lê, ouça a mensagem de hoje de manhã, se você tiver esse interesse. Então nós estamos aqui claramente entendendo que Deus nos estabeleceu como sacerdotes, a partir de uma nova aliança, que foi a partir do sacrifício de Jesus Cristo, que através do sacrifício dele, a oferta que foi agradável a Deus, deu acesso a todos os homens, para que todos cheguem diante de Deus. Então todos nós nos tornamos sacerdotes. O que é, pastor, todo mundo tornar-se sacerdote? Primeiro, tornar-se sacerdote significa alguém que podia se apresentar a Deus. Eu não sei se você está entendendo, o povo não podia ter comunhão com Deus, eles não podiam orar, naquela época, na velha aliança, eles não podiam ter uma intimidade com Deus. Só isso já mexe com a gente, André, porque hoje todos nós temos um livre acesso a Deus, mas naquela época ninguém podia, senão os sacerdotes, que era um grupo específico. Agora Jesus vem, morre na cruz por todos nós, e ele rasga o véu, a presença de Deus sai do templo, entra dentro de nós, e agora todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Por quê? Todos nós podemos ter acesso a Deus, podemos ter comunhão com Deus, podemos ter intimidade com Deus. Então nós somos sacerdotes de uma nova aliança. Ali diz, no verso 2, busquem o leite espiritual, busque o crescimento. O que o apóstolo Pedro está nos encorajando? Já que todos são sacerdotes, busque cumprir isso na qual você foi destinado por Deus, busque crescer espiritualmente. E ele está dizendo que nós somos pedras vivas, fazendo uma analogia ao altar, que antigamente era feito de pedras. Êxodo 20, 25 diz que quando fizeres um altar para Deus, faça um altar de pedras. Então você vai olhar em todo o Velho Testamento, que todos os altares eram feitos de pedra. E qual era o propósito de um altar? O altar, por assim se dizer de forma simples, era um ponto de ignição para atrair a presença de Deus. Porque eu construía um altar, colocava uma oferta, e quando o fogo descia e consumia a oferta, Deus vinha com sua presença. Então, para a presença de Deus se manifestar, precisa de oferta, de altar e de um sacerdote ministrando diante desse altar. Então, para Deus manifestar sua presença, nós precisamos do quê? Diga: altar, oferta e um sacerdote. Amém? Para que possa atrair a presença de Deus. Veja só, Deus habita em mim e em você. Deus nos ama, Deus nos salvou. Porém, para você atrair a presença de Deus, vai te custar tudo. Você precisa merecer a presença. Salvação você não precisa merecer, é pela graça. Mas a presença de Deus você precisa merecer. Você precisa alcançar a intimidade com Deus, através de buscar a presença de Deus, através de ter uma vida de entrega para com Deus. Então você vê em Êxodo 20, 25 que fala que quando for levantar um altar, levanta um altar de pedra. Voltando novamente, 1 Pedro 2, 5 fala: vocês são pedras vivas. Então o que ele está dizendo para mim e para você? Você é uma pedra viva. O altar era feito de pedras. Então ele está dizendo: você constrói para Deus um altar a partir da sua vida. Você também se torna a oferta. A tua entrega, a tua vida, a tua dedicação é uma oferta sobre o altar. Lembra que eu falei que para a presença vir precisa 3 coisas: altar, oferta e um sacerdote oferecendo sacrifícios espirituais. Então a Bíblia já está dizendo aqui em 1 Pedro que você é pedra. Então a partir de você se constrói um altar. Você também, a sua vida sobre o altar, sobre uma consagração, uma vida de dedicação a Deus, você também se torna uma oferta. E você também, ali está dizendo que você é um sacerdote santo. Então você também é o sacerdote que ministra diante de Deus a sua oferta no seu altar.
Então, ali diz que todos nós fomos destinados a ser sacerdotes santos, a fim significa, qual é o propósito de eu ser um sacerdote? A fim de que ofereçamos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Então, para que Deus me salvou? Para me livrar do inferno, para me assentar na cadeira, ficar assistindo o culto? Não, Ele me salvou para me estabelecer como um sacerdote santo, como nós vimos em Apocalipse 5:10, Apocalipse 1:6 e Êxodo 19:6. E a partir agora da minha vida como um sacerdote, eu ofereço sacrifícios espirituais. Então, eu estou dirigindo, mas o meu espírito não está dirigindo. O meu espírito está oferecendo sacrifícios espirituais. Eu estou dirigindo, mas estou orando. E quando eu estou orando, eu estou oferecendo diante do altar sacrifícios espirituais. Então eu coloco uma adoração e eu estou dirigindo, mas o meu espírito não está dirigindo. O meu espírito está fazendo o quê? Oferecendo a Deus uma oferta. Ele está adorando. Então 24 horas eu preciso estar oferecendo sacrifícios espirituais. Quanto mais sacrifício eu ofereço para Deus, mais da sua presença eu vou ter. Quanto mais altares eu construir, mais da presença de Deus eu vou ter sobre a minha vida. Se você deseja consagrar a sua casa, os seus filhos, ouça a mensagem de manhã, que fala como levantar altares para santificar os filhos. A gente falou isso de manhã. Então, toda a área da tua vida que está sem governo, exemplo, saúde, finanças, casamento, filhos, como que eu estabeleço o governo de Deus sobre essas áreas? Através de altares. E nesses altares eu ofereço o que? Sacrifícios agradáveis para Deus, a partir de mim que sou um sacerdote santo. Quando isso acontecer numa cidade, aquela cidade vai ser santa. Quando isso acontecer numa casa, aquela casa vai ser santa. Quem está entendendo? Então o segredo para você ter uma casa santificada e santa, o segredo de você ter uma cidade consagrada a Deus, cai a criminalidade, cai os vícios, cai a prostituição, é o que? Uma cidade santa, através de um sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais. Então eu fiz 3 perguntas para os irmãos de manhã, que eu vou ensinar você agora, para a gente continuar. Quando eu perguntar o que nós somos, a resposta está ali: um sacerdócio santo, a fim de quê? De oferecer sacrifícios espirituais agradáveis, por meio de quem? De Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, quem vocês são? A fim de quê? Por meio de quem? Então você não é um dentista, você não é um psicólogo somente, um vendedor ou um funcionário da empresa que você trabalha. Você é um a fim de por meio de quem? Agora eu vou perguntar de outra forma. Você foi salvo por Cristo Jesus para ser o quê? A fim de quê? Por meio de quem? Amém? Então, em todo o tempo na tua vida, qualquer batalha que é travada, você tem que batalhar a partir do altar. Veja bem que as pessoas geralmente que não têm altar, quando elas têm uma dificuldade, elas procuram alguém que tem um altar. Pastor, ora por mim. Lógico que eu vou orar por você, lógico que eu vou jejuar. Agora, se você que está enfrentando a causa é tua, eu vou lutar com você, mas não vai adiantar de nada se você não levantar um altar, se você não oferecer o sacrifício, porque a causa é tua. Se você que a causa é tua não está posicionado como sacerdote, né, que diferença vai fazer se eu me posicionar? Então nós precisamos ter esse entendimento. Aqui, para dar continuidade ainda em 1 Pedro, aqui diz, no verso, se eu não me engano, de número 8, diz aqui: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Que significa? Que quando nós não cumprimos essa ordenança de sermos sacerdotes santos,
oferecendo sacrifícios espirituais para Deus por meio de Jesus, nós estamos sendo desobedientes. E através da nossa desobediência, nós não estamos cumprindo aquilo que fomos destinados para fazer. Eu fui destinado e você foi destinado para ser um sacerdote. Jesus nos comprou, como está no livro de Apocalipse, para sermos sacerdotes. Amém? Então Ele nos levanta como verdadeiros e autênticos sacerdotes. Eu quero dar alguns exemplos, nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Para você, alguns exemplos de como Deus estabeleceu governos a partir de sacerdotes. Eu quero ler com você a partir de 1 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler bastante a Bíblia. 1 Samuel 9. Quem conhece Samuel e Saul? Quem conhece a história de Saul, que foi o rei anterior a Davi? Quem já ouviu falar de Saul? Aquele que pecou, aquele que perdeu o trono. Vamos recapitular e vamos ver como Saul foi escolhido para ser rei. Naquela época os governantes não eram levantados de forma democrática, mas teocrática. Deus levantava os governantes e eles eram ungidos por homens de Deus. Aqui 1 Samuel capítulo 9, eu quero aconselhar você que está vindo nos cultos de domingo, começa a trazer um caderno, anotar. Isso é muito importante, porque você vem em busca de uma palavra, você só escuta e vai embora, a palavra ficou ali dentro de você, você não vai lembrar. Você tem muitos compromissos, você não vai lembrar, e você vai desperdiçar tudo que você recebeu aqui. É palavra jogada no vento, porque você fica ali ouvindo, tal, vai embora amanhã. O que ele falou? Lembro de algumas coisas. Agora você vai anotando, você vai colocando em prática. É igual na escola, você estuda na escola, mas leva um dever para casa. Por quê? Você tem que praticar em casa, levar a escola para dentro de casa, senão você não aprende. Tem que ser uma prática diária. Então, tudo que eu estou falando para você é o que eu faço. O Espírito Santo fala comigo e eu anoto. Se você pegar esse caderninho meu aqui, está cheio de anotação de tudo que o Espírito Santo fala comigo. Essa mensagem que eu estou te dando, não li em livro algum, foi o Espírito Santo que me ensinou, e Ele falou comigo, Ele pode falar com você. Então eu quero te ensinar com muito amor. Se você imaginar, o que é a Bíblia? O relato de alguém que escreveu aquilo que estava ouvindo e vendo. Se as pessoas não tivessem escrito, nós não teríamos a Bíblia hoje. Você, além de escrever, você pode estar guardando e lembrando, não, aquela palavra aquele dia me ensinou algo, deixa eu lembrar. E você vai lá e olha. Primeira coisa que você pode fazer é isso. Segundo, quando você anota, amanhã depois alguém, um neto, um filho teu, às vezes você nem está na terra, mas alguém pega e olha, e aquilo vai ficar para outra geração, que ficou registrado. Então eu quero ensinar isso para você. Amém? Se você não trouxe caderno hoje, depois pegue no YouTube a palavra, sente e faça o teu devocional, o teu estudo bíblico com a mensagem no YouTube, no teu caderno em casa. 1 Samuel capítulo 9. Antes disso a Bíblia diz: o meu povo erra porque lhes falta o quê? Conhecimento. A presença de Deus é muito importante. É bom chegar naquele culto, o pastor ora, é aquela glória. Eu sou do fogo, eu creio nisso. Só que a palavra é o fundamento que sustenta o mover do Espírito. Sem palavra, só pelos dons e os sinais, isso esvanece. Nós precisamos da palavra como fundamento. Aqui em 1 Samuel 9, diz assim. Antes de eu ler o verso 5 em diante, eu vou te falar. Saul, ele era um homem muito forte, muito sábio, muito capaz. E o pai dele falou: olha, as jumentas, elas se extraviaram. Jumentas eram animais extremamente valiosos, porque naquela época não tinha trator. Quem trabalhava na agricultura precisava de jumentos, de animais resistentes, para trabalhar na terra, para arar a terra, para carregar as cargas. Eram animais de valor imensurável financeiro. E ele tinha perdido algumas jumentas, e o pai falou: filho, vai lá tentar encontrar as jumentas que se extraviaram no campo. E quando ele sai para encontrar as jumentas, ele não acha, depois de um tempo de procura. E ele saiu com alguns amigos para procurar as jumentas. E ele falou: vamos voltar, porque daqui a pouco vamos nos perder. Além do meu pai perder as jumentas, vai perder a mim também, vai ser pior. E um dos amigos disse: existe um profeta, existe um homem de Deus, e Deus fala tudo com ele. E quem sabe a gente procura esse homem de Deus, Deus mostra para ele onde estão as jumentas. Esse profeta que ele cita é Samuel. Aqui a partir do verso 5, diz assim: quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele:
Vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas, para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado, e tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá, e talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Aqui a partir do verso de número 11, fala assim: quando subiram à encosta da cidade, encontraram algumas moças que saíram a tirar água e perguntaram a elas: o profeta está aqui? Elas responderam: está. Eis que ele está ali, vá a ele, à sua frente. Vão depressa, porque hoje ele veio à cidade, porque o povo veio para oferecer um sacrifício no lugar alto. Vamos parar aqui um minuto. A palavra altar, nós estamos falando de altares. A palavra altar significa um lugar alto. O que é isso? Para mim oferecer a minha oferta, eu preciso colocar sobre um lugar alto. Eu não posso colocar no chão. Então eu vou empilhando as pedras até construir um lugar alto, para em cima deste lugar colocar a minha oferta. Então essas jovens estão dizendo: nós vamos buscar água, e o profeta está na cidade hoje, porque ele veio levantar um lugar alto para oferecer uma oferta. Então ele está querendo dizer o que? O profeta veio levantar um altar. O profeta veio levantar um altar e oferecer a Deus uma oferta. Veja só. Verso 13: ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão, e antes que ele suba ao lugar alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade, e quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles, para subir ao lugar alto. Ora, olha só essa parte importante. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado a Samuel isso, dizendo: amanhã, neste horário, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá como príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo e vi o clamor, e esse clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem que lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Olha que interessante. Saul, ele sai para procurar as jumentas do pai. Um amigo, um servo dele fala: tem um profeta aqui, vamos até ele. Quando eles estão indo até o profeta, algumas jovens eles perguntam: essa cidade que tem um profeta? Sim. E ele está aqui? Está. Hoje é um dia do holocausto, ele está levantando um altar para a cidade, e venham rápido, porque ninguém vai comer até que ele chegue, porque primeiro ele tem que abençoar a cidade. Olha o respeito que essa cidade tinha com esse profeta. Ninguém comia sem antes ele chegar, porque ele era um homem de altar. Ele tinha então autoridade de liderança sobre aquele povo, porque ele era um homem de altar. E um dia anterior a Saul procurá-lo, olha essa parte como é forte. Um dia anterior a Saul procurá-lo, Deus, ele está diante do altar de Deus, como um sacerdote, fazendo o que nós acabamos de ler, oferecendo sacrifícios espirituais. Deus se apresenta a ele, porque Deus se apresenta a nós a partir de um altar. Quando eu tenho uma vida de altar, de busca, de entrega, eu atraio a presença de Deus. E Deus chega até Samuel e fala: olha, amanhã, olha que interessante, nesse horário que eu vou te falar, vai te procurar um homem, um jovem da casa da tribo de Benjamim. Ele será o príncipe que vai dominar sobre o povo. Unge ele. Olha que interessante, irmãos. Um homem que estava procurando as jumentas perdidas, os animais. O profeta, Deus avisa ele um dia antes. Deus avisa para o profeta o horário que esse homem vai vir, de qual família que ele é, e fala: ele vai ser o príncipe, ele vai ser o líder da nação. Esse profeta só recebeu essa revelação de Deus a partir de um altar. Eu quero só te fazer uma pergunta: quantos de vocês chegaram diante de uma situação na tua vida que você não sabia o que fazer? Estava perdido, levanta tua mão. Você não sabia para que direção ir, o que fazer. Quantos aqui já perderam algo na tua vida, algo material, que você não sabia aonde achar?
O que aconteceu com Saul? Exatamente isso. Ele não sabia para onde ir, ele não sabia onde encontrar o que perdeu, mas havia um homem que já sabia quem ele era, já sabia quem ele se tornaria, sabia o horário que ele ia chegar e da família de quem ele era. E esse homem estava diante de um altar, e a presença de Deus veio até ele e revelou tudo. Então eu quero te dizer, qual é o segredo para você ter uma direção, para você restituir o que perdeu e para você saber o que fazer? Construir um altar e estar diante de homens e mulheres de Deus que vivem uma vida de altar. Sempre alguém que tem uma vida de comunhão com Deus, ele vai sempre andar um passo à frente. Olha só, Saul está querendo achar, escute, ele está querendo achar as jumentas, e ao mesmo tempo ele está tentando encontrar um homem que ele não conhece. Ele até pergunta para os jovens: você sabe se é aqui que tem um profeta? Mas um dia antes, 24 horas na frente dele, tem um profeta já esperando ele. O profeta está no mínimo um dia na frente dele, de um homem que não sabe quem ele está procurando, não sabe para onde está indo e não sabe onde estão os animais. Perder os animais naquela época era como se você tivesse perdido teu carro, perdido tua casa, perdido o dinheiro que você tem. Então, qual é a resposta? Nós temos autoridade e governo a partir de um. Como eu restituo o que eu perdi? A partir do altar. Quando você tem um problema em casa com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, como que você vai restituir isso? A partir de um. Você tem que andar na frente da pessoa. Você tem que estar passos à frente. Sabe aquele emprego que você deseja? Você já se empenhou, já estudou para o concurso, fez tudo. Tudo que você precisava você fez. Só está faltando uma coisa para você agora, sabe o quê? Altar. Eu discipulei uma pessoa, ele foi meu discípulo, e ele tinha formado em Direito, Advocacia, tentou o exame da ordem a primeira vez, não passou. E ele era uma pessoa muito estudiosa, inteligente. Tentou a segunda vez, estudou, ele entrou num quarto e não saiu o mês todo estudando, até o dia da prova. E o que aconteceu a segunda vez? Não passou. Aí ele chegou para mim e falou: estou frustrado, porque o exame da ordem é muito difícil, tem muita pegadinha, eu já estudei e não consegui 2 vezes. Aí eu fui orar. Sabe o que Deus falou para mim? Fala para ele dessa vez, porque ele já tinha estudado, ele tinha capacidade. Por que ele não estava passando? Porque tinha umas pegadinhas, e nas pegadinhas ele estava tão focado no conhecimento dele. Às vezes você tropeça no teu próprio conhecimento, no teu orgulho, que ele não conseguia ver a pegadinha, estava tão seguro de si, ele errava. Então ele precisava não ter conhecimento, ele precisava discernir. Ele não precisava de conhecimento, ele precisava do quê? Discernir o que estava sendo colocado diante dele. E discernimento é um dom que você só adquire através de um. Aí sabe o que eu falei para ele, irmão? Eu falei assim: vou te dar um desafio. Ele falou: qual? Você não vai. Ele falou: não, eu vou enfiar a cabeça, vou ficar mais esse mês estudando. Eu falei: não, vou te dar uma direção, você não vai estudar nem um dia. Ele falou: o quê? Eu falei: você não vai estudar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos vir todo dia orar e levantar um altar. E eu comecei a orar com ele todo dia. Eu falei: nada de estudar, está proibido. Orando. Aí no último dia da nossa campanha, eu falei: agora você está abençoado, você pode fazer a prova, você vai passar. Eu garanti, falei: você vai passar. Ele falou: ah, não é possível, você vai. Chegou na prova. Ele fez a prova, tinha uma redação, algo assim, uma dissertação, que era uma pegadinha. Tudo direcionado para uma resposta. Mas dentro dele veio uma percepção, uma direção, falou para ele: escreve isso. Que dentro da lógica e do conhecimento não havia lógica alguma. Mas ele decidiu confiar naquela palavra que estava falando com ele, e ele escreveu. O que aconteceu com ele? Ele passou. Você pode aplaudir o Senhor? Porque um homem de Deus que tem um altar o direcionou. Não se trata da tua capacidade. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia na sua força e faz dela a sua engrenagem. Você é uma pessoa dedicada, esforçada, mas muitas coisas não aconteceram na tua vida porque você precisa governar a partir de um altar. Deus te deu autoridade a partir de um altar. O rei de Israel estava sendo decidido a partir de um altar que um profeta estava levantando.
Esse homem de Deus sabia o horário que ele ia vir. Na hora que aquele homem estava procurando ele, mas quem será? Ele adianta e fala: eu estava te esperando. Você já imaginou você chegar, levantar um altar e começar a orar, 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 orar? E na hora que você chegar no teu trabalho, ao invés de você ficar tentando, fala, não, fala com fulano, a ver se ele me ajuda, fala com o ciclano, em vez de você tentar articular as coisas. Deus não é Deus de articulação, Deus é Deus de revelação. Articule menos e ande mais por revelação e não por vistas. Nós não caminhamos por vista, caminhamos por fé. E aí na hora que você chegar lá no teu trabalho, a pessoa fala assim, não, vem cá, não é você, mas o que foi? Não, eu tive uma ideia, um sonho essa noite, Deus falou que é você, vem cá, que você é um homem de confiança, é você que tem que fazer isso aqui. Porque você atravessou na frente de todo mundo a partir da oração e do altar. Muitas vezes que eu fiz processo seletivo de emprego, eu estudando, eu fazendo a minha parte, mas eu falava, Deus, me capacita. Eu não dependo da minha capacidade só, dependo do Senhor. E o Senhor me capacitava e abria as portas. E pelo altar eu saía na frente. Se você, eu vou te ensinar um segredo. Não seja uma pessoa preguiçosa, que não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, e você querer que Deus te abençoe, está errado. Agora, se você é um trabalhador, pense comigo, e um estudioso, no mesmo nível daqueles que estão competindo com você, você estudou no mesmo nível que eles e se dedicou no mesmo nível, e só alguns podem ser selecionados, só vai passar aquele que tem um diferencial. A nível de conhecimento e de habilidade vocês são iguais, você precisa de um diferencial para passar eles. Sabe qual é o diferencial? A presença. Deus, ele é sempre justo, ele não vai favorecer você porque você serve a ele, mas se você de igual para igual tem a mesma habilidade e conhecimento e se dedicou, mas tiver a presença, Deus coloca você lá. Então sempre quando eu concorria a alguma coisa eu falava, Deus, se o Senhor acha direito, e o Senhor acha que eu estou me dedicando e dando o meu melhor para essa vaga, estou estudando, estou fazendo o meu melhor, mas preciso de um diferencial, e o diferencial é ser alguém que honra a tua presença, que vai entrar aqui para te glorificar. Então eu quero ter esse diferencial, Senhor. Se o Senhor acha que eu mereço, me dá essa oportunidade, faz eu sair na frente deles. Sabe o que acontecia toda vez? Deus me lançava. Sabe por quê? Porque você conquista a partir de um altar. Se você entender isso, isso vai mudar a tua história, isso vai mudar a tua vida. Continuando aqui, verso 17, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis que o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse, peço que por favor me mostre onde é a casa do profeta. Ele já estava falando com o profeta, mas não sabia que era o profeta, mas o profeta sabia quem ele era. Deixa eu te falar, quando você está falando com um profeta, você pode não saber quem ele é, mas ele já sabe quem você é. Jesus estava naquele poço, não precisa colocar, ele pediu água para a mulher falou, você é um judeu, sou samaritano, por que você está me pedindo água? Ele falou, se você soubesse quem é que está te pedindo, você que estaria me pedindo água. Às vezes nós estamos diante de homens e mulheres de Deus que têm um altar, e nós não sabemos quem é a pessoa, mas ela sabe o nosso futuro, sabe o que Deus tem para nós, tem palavras de diretivas para nós. Ouça homens e mulheres de Deus. Aquela tua mãe do coquinho, que você acha que está desatualizada de internet, está desatualizada dessas coisas, mas ela está aqui, ó. Ela sabe muito mais do que qualquer pessoa que sabe de internet aí. Escuta a tua mãe, escuta o teu pai, escuta aquele discipulador, escuta o teu pastor, porque são homens e mulheres que têm uma vida no altar, e quem está no altar sempre sabe mais, sempre está andando na frente. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que muitos estão sendo colhidos da terra. Eu te pergunto, quem vai substituir os lugares deles? A vida é assim, infelizmente. Nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram, nós oramos por cura, mas é um processo natural da vida. Outros partem, outros nascem, outros estão sendo levantados. Deus quer confiar a homens de Deus, a mulheres de Deus nesse novo tempo,
há uma transição. Escute o que eu estou falando como um profeta agora. Há uma transição de poderes acontecendo na terra. E Deus está procurando na terra em quem Ele pode confiar. Haverá transições acontecendo dentro do setor onde você trabalha. E quem sabe você é o homem e a mulher que Deus está procurando lá para confiar. Escute o que eu estou dizendo. Mas para isso você precisa ter passos à frente. Você precisa andar na frente. Você precisa ter um altar. Quem está entendendo? Diga: Senhor, eu quero governar a partir de um altar. Me ensina, Deus. Amém? Aqui o que acontece? Saul então fala: você pode me mostrar a casa do profeta? E Samuel respondeu para ele no verso 19: eu sou o profeta. Suba adiante de mim para o lugar alto. Hoje vocês comerão comigo, e pela manhã eu os deixarei e lhe contarei tudo o que está no teu coração. Olha que profeta abusado. Falou: vamos lá para o altar, vamos para o lugar alto. Eu tenho uma montanha aí onde eu fico, onde eu me consagro. Vamos lá comigo, vocês vão comer comigo. Vocês vão ficar no altar que eu fico. Vocês vão dormir, amanhã cedo vocês vão embora, e eu vou falar tudo que está dentro do teu coração. Eu nasci e cresci na igreja evangélica. Eu tenho 42 anos de idade. Eu sou de uma época que quando você chegava na casa do irmão, ele já chegava, ele já adiantava abrindo a porta, já chegava: ó, Deus mandou você aqui, Deus mostrou você ontem para mim na madrugada, eu estava orando, e Deus mandou te entregar essa palavra, pá, 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 pá. Você era metralhado, você não sabia de onde estava vindo chumbo para todo lado. Eu quero dizer que o nosso Deus é o mesmo, e Ele quer levantar homens e mulheres assim. Se você não tem um altar, você é pego de surpresa. Mas se você tem um altar, você não é pego de surpresa, você anda à frente. Você vai ficar só observando o vento, ou você vai ser uma pessoa que vai ter autoridade para tocar no destino e no futuro? Você precisa entender isso. Você precisa tocar os céus. Você precisa parar de ser uma pessoa que se move pelas realidades. Realidades sempre vão existir, mas a realidade ela é sujeita à verdade. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Ah, pastor, mas o Covid é mais uma situação que vai passar. Ah, mas quem morreu está na eternidade. É assim, é a vida, é a palavra. Pessoas vêm, pessoas vão, Ele permanece para sempre, a palavra dele permanece. A morte não tem um poder sobre nós. Ela só leva um filho de volta para a casa do pai. Mais nada. Nós não somos daqui. Não vamos viver para sempre aqui. Todo mundo que está aqui vai morrer um dia. Você não pode escolher o dia que vai morrer, nem como vai morrer e quando vai morrer, mas você pode decidir hoje como você quer viver. Para mim, pior do que essa doença é quem está lá no hospital internado está lutando para viver, mas quem está aqui fora do hospital está entregando a vida. Você tem que lutar. Você tem que viver intensamente. Deus está te dando a oportunidade. É porque ainda não chegou ao fim. Lute. Lute pelo teu casamento. Lute pelos relacionamentos. Lute pelos sonhos que Deus plantou em você. Pior do que a morte é viver sem vida. É ser um sobrevivente. Eu não quero ser um sobrevivente. O sobrevivente ele vive da sobra. Eu quero ser alguém que vive uma vida e uma vida de abundância em Cristo Jesus. Eu quero viver os planos de Deus para a minha vida. E quando chegar a minha hora eu vou estar pronto. Por quê? Porque eu vivi uma vida de propósito. Aqui fala exatamente como Saul foi estabelecido. No capítulo 10, diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. E então o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança e sobre o povo de Israel. Naquele momento ele recebeu a unção e se tornou um rei, a partir de uma revelação que recebeu o profeta no altar. Aquele homem, 2 dias atrás, era alguém que estava procurando um bem material que seu pai perdeu. Passou 2 dias, agora quem ele é? Um rei sobre o povo de Israel, que herdou toda a herança do povo de Israel. E aí? O que você me diz disso?
Assim como você pode receber autoridade pelo altar, você pode perder pela negligência também. Samuel lhe deu uma ordem para Saul, no verso 8 do capítulo 10 de 1 Samuel, ele diz: vá na minha frente a Gilgal, e eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer também holocausto e apresentar ofertas. Espere por 7 dias até que eu vá junto de você, e diga o que você deve fazer. De novo ele está falando: vá na minha frente, espere, porque nós vamos oferecer um sacrifício, nós vamos levantar um altar. Todo dia eu tenho que levantar altares, para mim ter uma revelação, uma direção todo dia, porque eu não posso caminhar sem direção. Deus me deu uma frase ontem, eu estava assim orando, o Espírito Santo falou comigo, eu escrevi, a frase deixa eu olhar aqui, é tanta coisa, mas Deus me deu uma frase, eu anotei, por isso que é importante você anotar, para você não esquecer. E Deus falou comigo: responsabilizamos a Deus por uma vida que não permitimos que Ele participe das escolhas. Responsabilizamos a Deus por uma vida que não permitimos que Ele participe das escolhas. Muitas vezes nós queremos responsabilizar a Deus por questões da nossa vida, na qual a gente não deixou Ele participar da escolha. Você perguntou antes, você consultou antes, você perguntou se era dessa forma que você deveria agir. Todas as vezes que você levanta um altar, você não tem uma atitude sem antes consultar a presença de Deus. Você não toma uma decisão sem antes consultar a Deus. Eu faço 3 ou 4 perguntinhas básicas para mim toda vez que eu tenho que tomar uma decisão. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, essa decisão me dá tempo hábil para me procurar a direção de Deus? Essa decisão me dá tempo hábil para consultar a minha esposa? Essa decisão me dá tempo hábil para consultar alguém que me aconselha, alguém mais sábio do que eu? Essa decisão me dá tempo hábil para pensar sobre ela? Se a resposta for não, abra a mão da oportunidade, porque ela não é de Deus. Qualquer oportunidade que não te dá tempo necessário para consultar a Deus não é de Deus. Vou repetir: qualquer oportunidade que não te dá tempo hábil para consultar a Deus não é de Deus. Não, essa aqui, pastor, eu tenho que responder hoje. Você teve tempo de orar? Não. Então a resposta é não. Toda oportunidade que não me dá a oportunidade de consultar a vontade de Deus é furada, irmão. Não é de Deus. Deus não tem pressa, porque Ele não anda atrasado. Deus anda sempre no tempo. Ele é dono de tudo. Ele fala pro Saul: vai na frente, me espera, e eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Eu vou te orientar como você tem que fazer. Olha o que diz no capítulo 13, verso de número 11. Samuel perguntou: o que foi que você fez? E Saul respondeu: vendo que o povo se espalhava daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Micamás, eu disse comigo mesmo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, oferecia o holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o teu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Ele já ordenou que seja príncipe sobre o povo, porque você não guardou o que o Senhor ordenou. Ele foi escolhido por Deus a partir do altar do profeta. O profeta fala para ele: vai e me espera 7 dias, e eu vou dizer o que você tem que fazer. O último dia, que era o 7º dia, estava findando, não tinha acabado ainda. E ele vê as pessoas abandonando ele. Ele vê o exército inimigo se alinhando de novo no campo de batalha. E ele fala: movido pelas circunstâncias, eu levantei um altar. Ei, você nunca levanta um altar pelas circunstâncias.
Quem levanta um altar pela circunstância já está atrasado. Você levanta um altar e tem uma resposta antes mesmo que as circunstâncias venham até você. Você anda sempre à frente. Um homem de governo, uma mulher de governo, não pode ser reativo. Ele viu as circunstâncias e falou: vou levantar um altar. Deus tinha mandado ele levantar o altar? Deus tinha mandado ele esperar o profeta chegar, para dizer como seria o altar. Assim como um altar me estabelece, o altar da alma, o altar da desobediência, o altar que me leva a ser desequilibrado e volúvel, tira a autoridade que eu recebo. Um altar baseado na alma, ele não tem autoridade no céu. Ele falou: ó, Deus está riscando você hoje, e outro vai reinar. Você perdeu a autoridade. Eu vou te dar agora outros exemplos. Nós demos o exemplo aqui de Saul e Samuel. Eu falei que eu ia dar para vocês bastante exemplos. Eu quero dar outro exemplo que está aqui em Êxodo 32. Êxodo 31, primeiramente, verso 18, e depois o 32. Diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32. O povo viu que Moisés estava demorando para descer do monte. Para descer da onde? Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. E Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas das mulheres de seus filhos e de suas filhas, tragam para mim. Então todo o povo tirou as argolas das orelhas, e este Arão, recebendo das mãos, trabalhou no ouro, fez um bezerro. Então disseram: são estes os deuses que tiraram vocês do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá uma festa. Escute, Moisés estava no monte, buscando a face de Deus, para Deus dar diretrizes e direções para ele dar para o povo. Os 10 mandamentos foram dados a Moisés depois dele ficar muitos dias em jejum no monte. A gente lê os 10 mandamentos: não mandará, não isso, honra teu pai e tua mãe. Esse homem teve que se consagrar num altar da presença, para Deus manifestar a presença e entregar uma direção para ele. Siga essas direções, diga para o povo seguir essas direções, e eles serão abençoados. De onde eu recebo direção para ser abençoado? A partir do altar. E o altar tem que ser constante, o tempo todo eu tenho que buscar a presença de Deus. Não é só quando eu tenho um problema. Já percebeu que as pessoas oram, faz escala de oração quando tem alguém internado, quando tem alguém doente? Isso deveria ser contínuo. Isso não deveria ser algo esporádico. Nós deveríamos viver assim, sempre, porque nós somos o quê? Sacerdotes santos, com o fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus. E aqueles que são desobedientes tropeçam naquilo para o qual já foram o quê? Destinados. Então, aqui diz que Moisés está diante de Deus, e Deus entrega para ele a direção. Seguindo essa direção, o povo vai ser abençoado. Deus não pode tirar o povo da escravidão, não dar uma identidade. Então ele está definindo uma identidade a partir da presença no altar. Agora o povo que não está acostumado com o altar, que quer tudo, o povo quer tudo rápido, da noite para o dia, essa geração micro-ondas, eles falam assim: olha, eu não sei o que aconteceu com Moisés. Sabe o que eles estão querendo dizer? Pastor Tiago, eles estão querendo dizer assim: eu nunca vi alguém ficar tanto tempo no monte buscando a presença. Eu nunca vi alguém ficar tanto tempo construindo um altar. Isso não é possível, esse homem já deve ter morrido. Eu nunca vi alguém querer ficar tanto tempo sozinho no monte com Deus.
Nós estamos vivendo uma geração que tem poucos Moisés e muita gente como esse povo. Então, quando alguém se separa, é como se fosse algo diferenciado, quando deveria ser para todo mundo. Lá nós lemos agora há pouco em Êxodo dizendo o quê? Lá no início, que Deus queria que toda a nação fosse santa e todo o povo fosse um governo de... Deus queria que todo o povo fosse para o monte, não só Moisés. Sabe qual é o problema de só um ir para o monte? O problema de só um ir para o monte é que aqueles que ficam fora do monte, eles querem começar a agir a partir das ideias que eles têm. Eles querem agir a partir não, tá cheio, sabe que está cheio de crente hoje assim, ó. Não, o pastor está ensinando aquilo lá na igreja, mas eu penso desse jeito. Eu não estou ensinando o meu pensamento, irmão. Eu estou ensinando para você algo a partir do altar, da presença do próprio Deus. Então tome cuidado quando você quer fazer aquilo da tua cabeça. Esse negócio de você fazer as coisas da tua cabeça, sempre procurar alguém para orar para você, para resolver aquilo que você fez da tua cabeça, não vai dar certo. Esses dias o Espírito Santo falou para mim, eu anotei também, sabe o que ele disse? Filho, preste atenção. Eu falei, o quê? Ele falou assim, as pessoas têm o hábito de me pedir mais daquilo que eu já dei para elas e elas administram mal. Por que você pede mais tempo para Deus? Deus te deu 24 horas, aprenda a administrar o tempo. Por que você pede mais saúde para Deus? Administra a tua saúde, se alimente de forma saudável, durma, descanse. Por que você pede mais recurso para Deus se você não administra bem e nem é fiel a Deus na sua vida financeira, no pouco que você tem? Pare de pedir mais para Deus daquilo que Ele já te deu e você administrou mal. Aprenda primeiro a administrar bem. Eu tenho 2 filhos, se eu dou algo para eles, eles administram mal, quebram e pedem outro para mim, eu dou de novo. E eles quebram, pedem outro, eu dou de novo. O que eles aprendem com isso? Nada. O que eu e você vamos aprender com Deus nos dando mais daquilo que nós temos administrado mal? Nada. Esse povo não queria buscar a presença de Deus, eles não queriam morrer para si mesmos. E eles eram tão carnais que eles falaram, Arão, vai, levanta um altar. Sempre vai existir um povo disposto que você seja vendido para eles e você levante um altar a partir das necessidades deles. Há muitos homens de Deus que se corromperam, e a corrupção não acontece a partir, tem gente que fala, tem pastor que só quer saber de dinheiro, tem pastor que só quer saber daquilo. Tem uma corrupção muito mais grave do que essa, que é implícita, quando um pastor para de fazer a vontade de Deus e começa a agradar a vontade do povo. É aí que começa a corrupção. A primeira corrupção no coração dos pastores é, não posso receber negação, não posso ser rejeitado, então eu tenho que fazer tudo que o povo quer. Eu sou pastor há mais de 20 anos, e eu já perdi muitas pessoas nesses anos todos que eu pastorei, por não agradar as pessoas, por não fazer a vontade delas, por não ser um Arão. É a maior luta, é a maior luta que você pode enfrentar. Eles chegam em Arão e falam, Arão, levanta um altar para nós e um Deus para nós, porque Moisés, esse homem, eu já não sei o que é dele. Arão podia falar não, mas ele aceitou. Falou, tudo bem. Ele levanta um altar. Então eu quero só fazer um resumo aqui com você. Arão está levantando um altar. Moisés também está levantando um altar no monte. Moisés está sozinho no monte. Arão tinha, no mínimo, quase 20 milhões de pessoas com ele. Todo o ouro e toda a prata que eles tiraram do Egito estava com Arão e com aquele povo, eles tirando a argola de ouro e de prata. Deixa eu te perguntar, não perca o raciocínio, olha aqui. Havia 2 sacerdotes, Moisés e Arão. Qual era o sacerdote que tinha o maior número de gente com ele? Qual era o sacerdote que tinha mais recurso financeiro? E qual foi o sacerdote que Deus respondeu e foi até o altar dele? Às vezes você fala assim, não, aquela igreja lá está cheia de gente, nossa, aquela igreja lá tem isso, tem aquilo. Ei,
Quem tem autoridade não é quem tem mais gente, tem mais recursos. Quem tem autoridade é aquele que Deus responde. Olha o verso 9. Verso 7. Então o Senhor disse a Moisés: vá e desça, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Deus falou com Arão. Arão estava levantando um altar. O altar é um ponto de ignição para atrair a presença de e receber a resposta de. Eles estavam levantando um altar. Deus desceu nesse altar. Deus falou: olha, vocês estão errados, Arão, você errou, não faz isso. Por que Deus me vê errando, Ele não fala nada? Porque Deus só fala em cima de um altar correto. A presença de Deus só é atraída a partir de um altar que está sendo levantado de forma correta. Vou perguntar de novo. Tinha 2 sacerdotes. Moisés só estava sozinho, Josué no pé do monte. Arão tinha todo o povo. Moisés não tinha nem ouro nem prata, só a presença. Arão tinha todo o ouro e toda a prata. Sobre qual dos 2 altares e para qual dos 2 sacerdotes que Deus se apresentou? Para quem? Moisés. Então quem tinha, Deus estava reconhecendo a autoridade de quem sobre o povo? O povo estava obedecendo Moisés? O povo reconhecia a autoridade de Moisés? O povo estava se importando com as direções de Moisés? Mas Deus estava reconhecendo quem sobre o povo? A voz do povo não é a voz de Deus. Ainda bem. Nem sempre aquele que está com a maioria, nem sempre aquele que tem mais, nem sempre aquele que tem mais recurso, é aquele que Deus respeita. Nada contra uma igreja crescer, ser próspera, mas se ela tiver só isso, ela não tem nada. Ela precisa do respeito de Deus. Deus não falou com Arão, sabe por quê? Ele não tinha ganhado a confiança e nem a presença, ele não tinha o respeito de Deus. E embora o povo todo estava contra Moisés, o futuro do povo está na mão de Moisés agora. Porque Deus chega para Moisés e fala: ei Moisés, esse povo se corrompeu. Esse povo, eles levantaram um metal, no verso 7, fundido, adoraram, ofereceram sacrifício, dizendo que esses são os deuses que tiraram ele do Egito. O Senhor disse mais a Moisés, verso 9: eu tenho visto este povo, e eis que o povo é teimoso. Escutem, não perca o raciocínio, não se distraia. Agora pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e farei de você uma grande. Vamos lembrar, olha aqui, um reino de sacerdotes é uma nação santa. Quem era o único que estava buscando a presença e o altar? Na nação inteira, quem era o único? Deus falou assim: eu vou fazer uma nação a partir de você, porque você é o único que está sendo sacerdote aqui. Primeiro, ele estava em minoria, ele não tinha recurso, mas Deus falou: eu quero você, porque eu não preciso de muita gente, eu não preciso de recurso, eu só preciso de sacerdotes, que oferecem sacrifícios espirituais. E se só tem você, Moisés, eu quero você, e a partir de você eu faço uma nação. Ei, Deus falou: Moisés, você é o sacerdote do povo, o povo está na tua mão agora, Moisés. O que você quer? Eu posso aplacar minha ira e destruir o povo e fazer de você uma nação? Ei, o outro fez o que o povo pediu, o outro estava fazendo a vontade do povo, o outro tinha recurso, o outro tinha maioria, mas o povo estava na mão do sacerdote que Deus escolheu. Você tem autoridade e governo a partir de um altar, não a partir da maioria, não a partir do recurso, mas a partir de um altar. Deus estava reconhecendo a autoridade de Moisés, porque ele tinha o quê? Eu não sei se você está entendendo. Como é que você vai definir o que está acontecendo nesse cenário? Como é que você vai definir o que está acontecendo na tua casa? A partir de um altar. Aí no verso 11 diz: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, disse:
Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? E aí, se você ler na tua casa, não vou se estender, ele intercede pelo povo, e Deus, por causa da intercessão de Moisés, ele não destrói o povo. Olha como é quando um homem e uma mulher de Deus decide ter uma vida de altar. Através da vida desse homem e dessa mulher de Deus, vidas estão tendo decretos de morte agora intervidos para decreto de vida. Decretos de destruição estão revertendo em decretos de restauração, porque tem homens e mulheres levantando o altar para mudança de decretos. Deus chega e fala: e aí, o que eu faço dessa cidade? Não, Senhor, restaura, salva essa cidade, perdoa, Senhor, o pecado dessa cidade, perdoa o orgulho dessa cidade, Senhor, afasta, Senhor, esse vírus dessa cidade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga: governo a partir de um altar. Posso dar mais um exemplo para você? Essa palavra ela vai seguir aí outros dias ainda, vai seguir uma sequência. 1 Reis, capítulo 18. Quem lembra de Elias? Eu falei para vocês, quem tem que gostar de Bíblia para conhecer a palavra. Eu falei que a gente ia meditar bastante na palavra. 1 Reis 18. Diz assim, a partir do verso 29. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Deus falou assim: precisa reparar o altar. O povo estava dividido se Baal era Deus e se Deus era Deus de verdade. O povo estava vivendo um momento difícil. 3 anos e meio não chovia, havia uma escassez, porque naquela época não havia supermercado, você comia do plantio, e sem água no deserto, como é que você vai plantar? E Deus não permitiu chuva como um juízo para tratar com o povo, para o povo se voltar para ele. E então começaram a levantar altares de Baal. E ele falou: vamos ver qual altar que tem autoridade. Então vamos ver, levanta o altar de vocês. Quando chegou na metade do dia, eles não tinham tido nenhuma, o que acabamos de ler? Não tinham tido nenhuma resposta. Agora Elias falou: agora é minha vez, deixa comigo. Fala comigo: guerra de altares. Elias vai lá e conserta o altar, repara o altar. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que o fogo caiu sobre o altar. Deus recebeu o altar de Elias e o fogo caiu. Verso 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus estava revelando a partir do altar quem tinha autoridade, se era Elias, se eram os profetas de Baal. Se Deus era Deus, se Baal era Deus. A partir do altar Deus revelou quem mandava, quem tinha governo. Então aquele povo que estava em dúvida agora veio e fala: não, Deus é Deus. Eles se prostram, se humilham, porque a primeira pedra do altar é a... O que eu ensinei de manhã? Primeira pedra do altar? Humilhação. Eles se humilham. Eles estão consertando o altar deles com Deus através da humilhação. E aí Elias fala: agora vocês levantam e matem os falsos profetas. O povo que antes estava em dúvida tem a atitude de ir e exterminar os profetas falsos. Por quê? Porque Elias convenceu o povo de que Deus é Deus e que Elias era um profeta autêntico. Irmãos, nós precisamos ter profetas autênticos nesses dias, que fala e acontece. Quanto tempo eu falei que não chovia? Ele chama o rei, aqui no verso 41, fala: o rei, o Acabe, vem cá, para você saber que Deus é Deus e que eu sou um profeta autêntico e que Deus responde o meu altar. Ele falou: suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber.
Mas Elias subiu até o alto do Carmelo. O que é isso? Altar. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe ao lado do mar. Sabe o que ele fez? Elias, pode ir que vai chover. Enquanto Elias foi, vai, come, descansa, o profeta fez o quê? Jejuou. E o profeta colocou a cabeça no vão dos joelhos. O que é isso? Humilhação. Qual é o primeiro processo do altar? Humilhação. Você que veio só agora à noite, ouça isso de manhã, lá na mensagem de manhã você vai entender. Então ele está entendendo assim: eu vou construir um altar de humilhação. Ele vai se humilhando. O que acontece? Ele vai orando, aí ele fala: olha de novo. O menino olha, não tem nada, e agora? Ah, tem uma nuvem pequena, tamanho da mão de um homem, e agora? Ah, agora tem uma nuvem maior. Ele vai construindo a nuvem a partir de Quanto tempo que não chovia? 3 anos e meio. Agora ele está construindo uma nuvem no céu a partir de um altar de Olha o que fala 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é a primeira fase do altar? Se humilhar, orar e buscar se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados nós estamos vivendo dias de doença. Para Deus sarar, nós temos que levantar o altar a cura e a infecção e o estágio de mutação do vírus vai ser parado através do nosso altar nós vamos governar a partir de um altar. A nação brasileira, toda a corrupção vai cair a partir de um altar de humilhação. Há 3 anos e meio não chovia, e ele forma uma nuvem a partir do quê? Há 3 anos e meio não chovia, e ele construiu uma nuvem a partir do quê? A partir de um altar. Aqui diz, 43, vai e olhe para o lado do mar. Ele olhou e falou: não tem nada. Então Elias falou: volte. E assim fez 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe para preparar o carro e descer, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Quem que estava mandando em Israel? Jezabel e Acabe? Deus, através do profeta Elias, a partir de um altar. Vou te dar o último exemplo. Eliseu foi o sucessor de Elias. Vou ler com você. Nós vamos orar. 2 Reis capítulo 5. Quem lembra de Naamã, o leproso? O Senhor falou através do profeta Eliseu: mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ser limpo. A Bíblia fala que Naamã era um comandante de alta patente do exército. Ele era um comandante de alta patente, mas dependia da autoridade de um homem que tem um altar para ele ser curado. Então ele manda consultar esse profeta, e o profeta, que é discípulo de Elias, Eliseu, fala: manda ele mergulhar 7 vezes no rio, para que ele possa se tornar limpo. Ele mergulha 7 vezes no rio e se torna limpo, e acredita na palavra do profeta, e acredita que de fato Deus fala com ele. Irmão, deixa eu te falar, quando você começa a construir um altar, Deus vem, e quando Deus vem, Ele te dá respostas, e as pessoas vão começar a procurar você. Por quê? Porque você tem as respostas. E por que você tem as respostas? Porque você tem a presença. E por que você tem a presença? Porque você tem um altar. Deus é o mesmo, Ele age do mesmo jeito. O que as pessoas mais querem nesses dias? Respostas. Quem tem as respostas? E como que eu atraio a presença de Deus? Altar. Governar a partir de um. Olha o que diz no verso de número 16. Ele queria honrar Eliseu como oferta. Deus falou para ele não aceitar, porque esse homem era muito orgulhoso, ele ia se vangloriar disso. Então ele fala no verso 16: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Olha o que o profeta está falando: em cuja presença eu.
ele não quis aceitar a oferta, porque ele sabia que no fundo a motivação dele era tentar pagar pela cura e não glorificar a Deus. E o profeta falou: cuja presença estou. Quando um autêntico profeta confia em Deus, ele não se vende, ele até ora para ver se tem que aceitar a oferta. Sabe por quê? O privilégio é seu de ofertar na vida dele. O privilégio é seu de ofertar na vida dele. Então ele tem que orar para ver se vai aceitar. E ele falou assim: eu vou dizer para você, tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou. Não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Verso 19, Eliseu lhe disse: vá em paz. Sabe o que ele falou? Deixa eu levar um pouco da terra que você tem aqui, porque eu reconheci que o teu Deus é o Deus verdadeiro. Ele falou tudo para você que aconteceria comigo, e aconteceu, eu fui curado. Um homem da alta patente se submetendo a um profeta, porque reconheceu a autoridade de Deus na vida dele, e reconheceu a autoridade de Deus, e o governo de Deus. E o profeta falou: não vou aceitar nada, Deus não autorizou a aceitar nada. Ele falou: então deixa eu levar a terra que tem no teu terreno, para me levantar um altar lá em casa, para mim nunca mais levantar altares para outros deuses, eu só vou levantar altar para o teu Deus. E Eliseu falou: pode levar então, e vá em paz. Eu dei para você aqui 3 exemplos: Samuel e Saul, mais de 3, Moisés e Arão, Elias e os profetas de Baal, e Eliseu. Eu queria que você se colocasse de pé para nós orarmos, para nós encerrarmos. E eu queria que você ouvisse essa palavra de novo em casa, a de manhã e a de noite, estudasse, meditasse nela, pegasse um caderno, anotasse os versículos, pesquisasse, aprofundasse nisso e começar a praticar. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu tenho outras coisas para ensinar do altar, mas vamos deixar para domingo que vem. Nós vamos continuar essa mensagem. Você que está desejoso de aprender mais, assim como eu espero você no próximo domingo, ou às 10 ou às 18, e as mensagens serão diferentes, uma complementando a outra. Mas eu queria orar com você agora. Feche teus olhos. Eu não sei qual é a motivação que você veio aqui nessa noite, o que você tem passado, mas eu sei a resposta. A resposta está no altar, no altar da humilhação, no altar da presença. Deus, Ele te ama, e Ele quer te dar a oportunidade de construir um altar para Ele. Como você é um sacerdote de Deus, irmã, você é uma sacerdote, irmão, você é um sacerdote, para oferecer sacrifícios agradáveis e espirituais para Deus. Essa luta que você está vivendo será vencida a partir do altar. Essa dificuldade que você está vivendo será vencida a partir do altar. Senhor, nós oramos em nome de Jesus agora, e pedimos que seja ativado e despertado dentro dos teus filhos o entendimento sobre o altar, que eles tenham a compreensão sobre o altar, que eles possam entender que a partir de hoje todo o problema e circunstância que eles estão vivendo é a partir de um altar. E nós queremos juntos aprender isso, Senhor. Eu quero aprender mais disso, a construir junto com meus irmãos um altar para Ti, para que nós possamos ter respostas, porque o Senhor responde a partir de um altar. O Senhor responde a partir daqueles que buscam a Tua presença. A Tua palavra diz que aqueles que Te buscam na intimidade, a esse o Senhor revelará os segredos da sua aliança. Senhor, vem com a Tua presença agora. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a orar em espírito. Comece a pedir a presença de Deus na tua vida agora. Comece a pedir. Oh,
Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados cometidos por atos, pensamentos, intenções, motivações. Se teve alguma atitude ou motivação no nosso coração que te feriu, o Espírito Santo, nos perdoe. Nós nos humilhamos e pedimos que o teu sangue nos lave, que o teu sangue nos purifique de todo pecado. Nós pedimos a tua presença, Senhor. Derrame a tua presença sobre nós. Derrame a tua graça sobre nós. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos da tua presença, como o Senhor disse para Moisés: a minha presença irá contigo e te dará descanso. Há muitos aqui nesta noite que precisam descansar em ti. Assim diz o Senhor teu Deus para você que está aqui nesta noite: a minha presença te dará descanso. Descansa o teu coração que está inquieto. Não venha na minha presença em busca somente de uma direção. Venha na minha presença por prazer, por desejar estar comigo. Eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus. Pode uma filha pedir para o seu pai pão e ele dá uma pedra? Se um pai da terra sabe cuidar bem de um filho, de uma filha, o pai do céu cuidará de você muito melhor. Ele cuida de você. A palavra não chegou ainda nos teus lábios e ele já sabe o que você necessita. Você que está aflita, você que está aflito, porque não sabe que decisão tomar. Deus vai te direcionar. Deus vai falar com você. Feche teus olhos e comece a orar. Tem pessoas também que estão assistindo pela internet e elas estão sendo ministradas nesse momento. Feche teus olhos, isso. Existem decisões que nós tomamos que pode comprometer totalmente a nossa vida, que pode comprometer o nosso altar, e Deus está te dando uma oportunidade, falando ao teu coração, porque Ele te ama. Eu vejo pessoas com decisões tomadas baseadas naquilo que ela pensa ser o melhor para ela, e Deus está ministrando ao teu coração. Eu vejo uma pessoa, o Espírito Santo me mostra uma jovem, que ela não é casada. Ela não é casada, ela descobriu que ela está grávida. E ela está desesperada. E passou pela mente dela até mesmo arrancar essa criança, sem que ninguém soubesse, antes mesmo que pudesse ter algum sinal da gravidez. Só ela sabe. E ela está sofrendo. E o Senhor está dizendo: eu conheço teu coração, eu sei do teu sofrimento, sei da tua dor, mas tirar essa criança não vai te fazer sentir melhor, só te fará uma mãe de um filho morto. Um erro não vai corrigir o outro erro. E o Senhor está tocando no teu coração agora, tirando toda acusação e todo medo. E essa decisão de tirar uma criança é uma decisão muito séria, e isso é ilegal, tanto no natural quanto no espiritual. Faz de você uma assassina. E o Senhor está dizendo: isso vai comprometer o seu altar. E o Senhor está dizendo: a única coisa que eu posso te prometer, que não vai ser fácil, mas eu posso te prometer que eu estarei com você. Senhor, visita agora a vida dessa jovem. Traz agora, Senhor, o teu consolo. Traz agora o entendimento, e nós cancelamos esse espírito da morte que tenta aplacar contra ela e colocando no pensamento dela aborto. Cancelamos agora esse espírito de aborto em nome de Jesus. Senhor, que revela o oculto e o escondido.
o Senhor que traz à luz todas as trevas, o Senhor que revela o que está em oculto e escondido, não para nos expor, mas para trazer conserto, para trazer clareza, para trazer reparação. Nos ensina nesses dias, Senhor, a construir um altar para Ti. Nos ensina nesses dias, Senhor, a construir um altar para Ti. Nos ensina, Senhor, a amar a Tua presença. Queremos ter autoridade e governo a partir de um altar. Toca no Teu povo, toca na Tua igreja, para que eles possam vencer as adversidades desse tempo a partir do altar. Nós oramos em nome de Jesus. Nós nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti. Oferecemos nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Recebe a nossa vida. Oh Jesus, eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua presença. Eu necessito da Tua presença. Diga para Ele o quanto você precisa da presença dEle. Construa um altar a partir da dependência agora, isso. Diga a palavra de dependência. Diga a palavra de dependência. Clame. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Robalabalabaço. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração por Ti me abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver, Tua face eu quero ver, quero vestir com as roupas da santidade e mergulhar no santo do santo. Tenho sede de Deus, quero conhecer mais de Deus. Te adoramos. O meu melhor eu quero te dar. Diga para Jesus: o meu melhor quero te dar aos teus pés. E semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver, Tua face eu quero ver, quero vestir A santidade e mergulhar no santo dos santos. tenho sede de Deus.
quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Oh, eu quero conhecer, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, oh, cantamos aleluia. o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, para sempre, para sempre exaltado é, Para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O Espírito Santo fala que pessoas precisam sair daqui fortalecidas. Então nós vamos fazer algo. Você não precisa vir aqui à frente. Você que precisa de uma oração de fortalecimento da tua vida, da tua fé, você levanta a tua mão direita. Um irmão, os homens vão procurar homens, mulheres e as mulheres. Você que vai orar, você mantém um distanciamento, de forma que você não precisa tocar a pessoa, mas ela ouça a tua oração por ela, com máscara no teu rosto. Amém? Você que deseja essa oração, levante a tua mão direita para que nós possamos identificar. Aqui tem um irmão, tem outro irmão, uma irmã que pode procurar os obreiros, os pastores, para orar por essas pessoas. Mantenha sua mão levantada até que alguém chegue até você, por gentileza. Amém. Mais um irmão ali do lado direito. Isso. Você fica de frente para a pessoa, não precisa tocar nela. Fique de frente para ela, para que ela ouça a tua oração. Isso.
Ore por fortalecimento dessa pessoa. Levante tua voz. Tem uma irmã aqui na frente, a irmã Camila. Santo. Você que está com alguém orando para você, pode abaixar a mão agora. Isso. Santo, vamos ministrar ao Senhor. Universo. Sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. O Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Exaltado é para sempre, para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Senhor, nós selamos esta oração, declaramos fortalecimento sobre o teu povo, que hajam sobre eles uma semana de bênção e de paz. Derrama sobre eles o teu poder e a tua graça, que o amor do nosso Deus e a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja agora e sempre. Amém e amém.